Você falou o negócio de você puxar da rotina. Porque eu vejo que vocês são muito maquiadas, assim. Quanto tempo você tem que estar acordada antes do primeiro voo que você faz no teu dia? Então, a gente tem que chegar no aeroporto 2 horas antes da decolagem, né? Então, ou no aeroporto ou no HQ, que era onde a gente ia, 2 horas antes da decolagem para fazer o briefing, aí você vai pro avião, arruma o avião e tudo mais, e depois, quando o pessoal vai embora, a gente também dá uma arrumada assim no avião, a gente não limpa, mas a gente tem que recolher algumas coisas e tal, pra daí ir pro hotel. Dependendo do voo, às vezes eu já fiz 22 horas de jornada, assim, tipo, se o voo atrasa, não sei o quê. Lumena, jornada. Cara, você falou que... Você falou antes, desculpa, que você acorda, você tem que estar 2 horas antes... Da decolagem. Tá, entendi. Então você provavelmente acordava, tinha a hora que você acordava 3 da manhã pra pegar um voo Sim, às vezes meia-noite, às Sim. vezes 8 da noite pra pegar o voo meia-noite. Então, assim... Ah, você falou do briefing, você tá querendo lembrar? Sim. O que é o briefing? O que eles passam? Eles falam, galera, é o seguinte, a gente vai assustar... Não. É que como a gente voa muito com pessoas diferentes realmente, é o momento que você vai conhecer o seu time. Então, você vai chegar lá, vai fazer o seu check-in, né, com o seu crachá, e aí vai mostrar qual é a sala que você tem que ir. Essa aqui é a Sônia, ela vai estar com você. Sim, exatamente. Essa aqui é a Laís. Tem a supervisora, né, a purser, supervisor de cabine, e aí tem o seu time, né, da executiva, da econômica, o comandante também vai entrar, vai falar voo, né, tempo de voo, se vai ter turbulência, não vai, a gente vai discutir o serviço de bordo, porque muda um pouco também de país para país. Então, o briefing é um momento pra gente conhecer o time e deixar as coisas claras sobre o voo. Às vezes a gente tem, né, o manifesto dos passageiros também, se tiver algum passageiro que já deu problema, ou algum passageiro que é importante e tudo mais, a gente também fica sabendo nesse momento. Em viagem internacional, que eu acho que é a viagem mais treta que tem, porque você envolve culturas, porque eu podia falar aqui da Azul, Cuiabá, Curitiba e tal, mas a gente está falando de Nova York, está falando de Dubai, está falando dos maiores centros do mundo, que você já deve ter ido para todos, provavelmente. Sim. Você já recebeu chinês, Teve alguma coisa que você fala assim, cara, eu já passei muito medo nesse lugar, esse lugar foi treta, esse lugar não. Como é que foi assim pra você ou não? Assim, eu não... quando a gente ia pra Nigéria, por exemplo, eles falavam pra gente não sair do hotel, né? Então, a gente chegava no aeroporto e a gente era escoltado pela polícia até o hotel e eles falavam, né? Não sai do hotel porque é perigoso e... Eu sempre fui meio paranoica, assim, né? Inclusive, os nigerianos recebem essa mesma informação quando vêm pro Rio. Então, é que é isso que eu falo. Airlines. Gente, é que brasileiro é muito safo, né? Tipo, a gente cresceu no Brasil, então a gente tem um pouco mais de noção. Agora, eu já vi, né? Quando, por exemplo, fui pra Tailândia, às vezes eu saía com a tripulação à noite, sei lá, vamos jantar. Direto eu tinha que ficar cuidando das meninas, porque elas ficavam, tipo, andando com a bebida assim, né? Na Carlson Road, assim, e, tipo, a galera jogando as coisas. E eu, filha, não é assim que você carrega o copo, pelo amor de Deus. Eu, a mãe... minha amiga suíça. Filha, não deixa o copo, assim, que as pessoas colocam coisa, sabe? Então, era que eu... então, eu falei, não saio mais com a tripulação gringa, porque eles não conseguem, não sabem. A brasileira é melhor. Não, a comissária brasileira é melhor. Filha. A comissária brasileira que botava a droga. Que horror. A Suíça andando, a brasileira, pô, ele tá drogada. Já falei, cuidado com a Tailândia. Muito interessante isso. Você morava em Dubai? Era o seu lugar? Era você... todo mundo mora em Dubai. Da Emirates, a base é Dubai. Tá, a gente vai falar, provavelmente você deve ter se cansado de lá, também foi um dos motivos pelo qual você se cansou, ou qual foi o motivo principal que você fala, mano, nem a pau eu volto a fazer isso na minha vida? Cara, é que assim, né, quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham que, nossa, fiquei ressentida, aviação, tal, não sei o quê, mas não. Eu acho que foi uma fase muito legal da minha vida, foi uma experiência muito interessante, de realmente muito crescimento. Fui pra mais de 80 países, nunca tinha saído do Brasil antes de ir pra lá, conheci muita coisa, morei fora que eu sempre quis morar, mas é um trabalho muito cansativo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu passei por um período muito difícil, porque assim, também fui casada em Dubai com outro brasileiro. Você foi casada já? Passei por um divórcio, inclusive ele assiste o seu canal e eu tô grande abraço, pai. Casada com meu pai. Até que me engoli. Morar em Dubai. Não, então, eu realmente, assim, passei por um divórcio, foi muito difícil, tive depressão. Enfim, né, passei por um monte de problema lá também. Por quê? Eu acho que foi uma combinação de coisas, sabe? Tanto o estilo de vida da comissária mesmo, porque eu gostava muito da profissão, sempre gostei muito de ser comissária.
Muito mesmo, assim, era um trabalho que eu fazia com muito gosto, não só por voar, por viajar, mas porque eu gostava do que eu fazia no avião. Eu gosto dessa interação, gosto de falar com gente, conhecer gente, nacionalidade. Eu adoro isso. Eu adoro, tipo, eu fazia um achismos lá na gala e com a galera, tipo, o tempo inteiro. Cara. Eu realmente conheci Mas tem uma muita parada gente. que eu sempre falo, cara, que é tipo assim... eu fui no canal acho que foi do Vilela, do Inteligência LTDA lá, e a galera me criticou pra caramba, e você vai me entender, que eu trabalhava no CQC e eu fazia muita viagem, né? Muita, mas assim, de conhecer os caras do aeroporto. Então fazia tipo, chegou uma época que eu era o repórter internacional do programa, eu que não sabia falar muito inglês, você viu como o CQC, porque que acabou, inclusive. Eu fazia as matérias internacionais, e eu fazia assim, sei lá, 30 matérias internacionais no ano, uma coisa assim, muito pesada. Por mês, às vezes 5. E eu falei isso, falei, mano, as pessoas acham que isso é sonho, e é. Na primeira, na segunda, na quarta vez. Quando você tá indo pela 20ª vez fazer bate e volta em Nova York, eu falei isso, a galera falou, e o cidadão que pega 2 ônibus? Eu falo, mano, ele tá cansado também, mas não significa que o seu não é cansaço. Exatamente. Porque as pessoas acham que por elas não estarem nesse lugar, significa que você tá reclamando de barriga cheia. Sim. E provavelmente eu olhando você, falando, morei em Dubai e tive depressão, nesse momento o Raul está essa menina é uma patricinha, babá, que é um preconceito que você deve receber muito. Até você perceber que você está em Dubai sozinha, com uma breve depressão, porque você não tem seu pai, não tem sua mãe, não, tem um cara que você não conhece. É meio isso. Mas também. Mas você sabe, Maurício, que na verdade isso era uma das grandes questões para mim também. Porque eu demorei muito tempo para procurar ajuda, né? Para ir atrás de psiquiatra, para ir atrás de terapia. Porque eu falava isso, eu sou casada, tô aqui em Dubai, trabalhando, ganhando bem pra caramba, conhecendo o mundo. Por que eu tô me sentindo assim, né? Tipo, isso não faz sentido. Tanto por isso que hoje em dia isso é parte do meu trabalho, de falar sobre saúde mental, de ajudar as pessoas e trazer muito isso. Porque você tem um lugar, né, que você entendeu, né? Exatamente. Natal, Réveillon. Quantos natais, Réveillon você não passou? Assim, eu acabei de fazer 30 anos agora e, sei lá, e foi exatamente isso. É a primeira vez, sei lá, em quantos anos eu passo meu aniversário com a minha família. Eu vivi isso daí. O meu afilhado, meu querido Titi, quando eu trabalhei no CQC, eu não fui no aniversário dele. Aí depois, o moleque tá com 30 anos de idade, com barba, falou, eu vou agora. Você tá passando o Natal em New York lá. Cara, é maravilhoso, né? Mas não é porque você não vive. A questão é, quando você faz uma viagem pra caramba, você não vive aquilo que as pessoas viveriam se estivesse no seu lugar. Sim. Como uma experiência única. Você tá preocupado com o trabalho, você tá preocupado com o horário, você tá preocupado com... Será que a menina tá bem, eu tenho que acordar? Mas você não tá tipo, vou no museu ficar bebaço. Sim. É, exatamente. Você não fazia isso, né? Turismo, não. quase. Assim, eu saía bastante, conheci bastante lugar, mas era sempre muito contado, porque ou você chega muito cansado e aí você quer dormir, depois você sai, mas aí você já tem que dormir de novo pra pegar o voo de volta. Ou às vezes você se puxa pra sair, mas você tá tão cansado. Eu já cheguei em pontos, assim, tipo, uma vez dormi num restaurante, assim, tipo, encostei pra comer, depois de bater perna, depois de um voo, sei lá, de 16 horas, falei, vou sair porque eu não vou dormir. Aí fui, a hora que eu tava no restaurante, eu encostei ali e dormi. A hora que eu acordei, eu falei, gente, dormi no restaurante. Tem uma coisa que eu sempre vejo que vocês aprendem muita coisa, né? Você aprende, você falou massagem cardíaca. Sim. Você aprende, não te dava um tédio? Você aprendeu tanta coisa pra servir um trio light pra uma pessoa, tipo, tudo aquilo que você aprende. Às vezes você não ficava torcendo pra ter uma turbulênciazinha, pra falar, mano, eu quero fazer um negócio aqui, bicho. Eu chegava pro comandante, dá uma tremida nessa porra aqui só pra eu me fingir aqui alguma coisa. Não, a gente pedia pro comandante ligar o cinto pro povo sentar, era só isso que a gente fazia, mas assim... Vocês faziam de zoeira? Não de zoeira, mas às vezes o povo começava a ficar muito emocionado, assim, né, no avião, e vinha todo mundo pra galley. E tem um limite de pessoas que podem ficar ali, e às vezes eu entendo, né, o voo longo, a galera quer ficar em pé. Peraí, isso é muito importante. As várias vezes que faz um pum, não tá acontecendo nada. Não são várias vezes. Às vezes, quando tem muita gente ali na galley, e aí começa a ficar muito difícil, a gente tem que servir, a galera tá em pé, não sei o quê. A gente liga e fala, ô comandante, liga o cinto aí pra gente... Tá muito difícil. Ô comandante, dá uma ré aí. Pô, não tô afim de trabalhar. Aquela porra que a gente tá no avião e faz assim, ó. Fum. Isso daqui é vocês combinando? Vamos sacar o D3, o D3. Comandante, com emoção hoje. Vamos dar. Vamos lá, o D3. O D3 tá chato pra caralho. Tu não tem? Não, isso não tem. Não tem, isso não tem mesmo. Não tem, mas essa coisa de ligar o cinto, sim. Mas é pra ajudar no nosso trabalho também. Não, tudo bem, entendi.